Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Guilherme Máximo, do curso de Odontologia da Universidade Católica de Brasília, e hoje, por meio desse vídeo, eu vou passar para vocês os principais acidentes anatômicos de 3 ossos que são essenciais na odontologia. São 2 maxilas e uma mandíbula. Essa importância anatômica existe porque esses 3 ossos correspondem aos ossos que abrigam, alojam e suportam os elementos dentários. Então nós temos 2 maxilas suportando os dentes superiores e nós temos uma mandíbula suportando, abrigando, alojando os dentes inferiores. Numa norma anterior de estudo do crânio, podemos dividir a face em 3 terços. O terço superior da face, o terço médio da face e o terço inferior da face. Podemos perceber que as maxilas formam parte do terço médio da face, enquanto que a mandíbula forma o terço inferior da face. Por serem ossos bem centrais da face, as maxilas se articulam com grande parte dos ossos da própria face e também com ossos do neurocrânio. Por exemplo, através da sutura frontomaxilar, temos a articulação das maxilas com o osso frontal. As maxilas também se articulam com os ossos lacrimais de cada lado. Elas se articulam com o osso etimoide de cada lado. Há aqui uma porção, pedaço do osso palatino que aparece na órbita. Também ocorre essa articulação com o osso palatino na órbita e na região posterior do palato duro. As maxilas também se articulam com os ossos zigomáticos de cada lado e também se articulam com a mandíbula por meio dos elementos dentários. As maxilas também se articulam com as conchas nasais inferiores e se articula na linha média com o osso vômer, que forma juntamente com a lâmina perpendicular do etimoide o septo ósseo do nariz. É importante salientar que as maxilas também se articulam em vários pontos do crânio com o osso esfenoide, tanto na órbita quanto na região posterior das maxilas, conhecida também como tuberosidade maxilar. Outra informação importante é que as maxilas também, de cada lado, se articulam com os ossos nasais. Os ossos nasais, juntamente com as 2 maxilas, formam esta abertura da cavidade nasal, conhecida como abertura piriforme, devido ao seu formato de pera. Outra informação sobre as maxilas é que, juntamente com os ossos zigomáticos de cada lado, as maxilas formam o soalho da cavidade orbital, ou órbita. Aqui, numa norma lateral de estudo do crânio, podemos observar a articulação da maxila com o osso nasal por meio da sutura nasomaxilar, a articulação com o osso lacrimal por meio da sutura lacrimomaxilar, a articulação da maxila com o zigomático por meio da sutura zigomático-maxilar, e podemos observar também a oclusão dentária estabelecida por uma relação maxilo-mandibular. Nesta imagem que evidencia a órbita, podemos observar a face orbital da maxila, juntamente com a face orbital do osso zigomático, formando juntos o soalho da cavidade orbital, ou soalho da órbita simplesmente. Nesta outra imagem, quando removemos o arco zigomático e a mandíbula,
podemos observar uma relação de proximidade entre a maxila e o osso esfenoide. Observem também a proximidade do terceiro molar e o processo pterigoide, especialmente a lâmina lateral do processo pterigoide, com a região mais posterior da maxila, que é conhecida como região da tuberosidade ou tuberosidade maxilar. As maxilas possuem 4 processos, que são o processo frontal, que aponta para o osso frontal, o processo zigomático, que aponta e se articula com o osso zigomático. Temos o processo alveolar, responsável pelo ancoramento dos elementos dentários superiores, e o último processo é o processo palatino, que juntamente com os ossos palatinos na região mais posterior do palato duro, formam o próprio palato duro. Observem que o processo palatino das maxilas, juntamente com as lâminas horizontais dos ossos palatinos, formando o palato duro, separam a cavidade bucal da cavidade nasal, que está localizada superiormente à cavidade bucal. Numa norma anterior de estudo do crânio, podemos observar alguns dos acidentes anatômicos mais importantes, como, por exemplo, a espinha nasal anterior, localizada na porção mais inferior da abertura piriforme, e também podemos observar o forame infraorbital ou forame infraorbitário. Numa norma inferior de estudo das maxilas, podemos observar essa região mais anterior do palato duro, conhecida como pré-maxila. A pré-maxila tem uma origem embrionária diferente do restante das maxilas. Portanto, em alguns livros ou na literatura vocês podem encontrar como osso incisivo. Mas para nossa prática clínica, essa porção da pré-maxila pertence de fato às maxilas. Outro acidente anatômico importante é o forame incisivo, por onde passa o nervo nasopalatino. E temos também algumas suturas. A sutura palatina mediana, que separa os dois processos palatinos das maxilas. E temos a sutura palatina transversa, que separa os processos palatinos das maxilas das lâminas horizontais dos ossos palatinos. Juntas, essas suturas formam a sutura cruciforme, devido ao formato de cruz. Podemos visualizar também a região da tuberosidade das maxilas de cada lado e observar a proximidade do processo pterigoide dessa região dos terceiros molares superiores. Para finalizar o estudo das maxilas, podemos observar esta última imagem, onde encontramos o palato duro, que é formado tanto pelo processo palatino da maxila de cada lado, com a lâmina horizontal do osso palatino. Vocês podem observar que o osso palatino tem um formato de L, uma lâmina horizontal e uma lâmina vertical, ascendente em direção à órbita. Inferiormente ao processo palatino das maxilas, nós temos a cavidade bucal e superiormente nós temos a cavidade nasal. E é importante frisar que em direção maxilar à cavidade nasal há uma grande área oca, conhecida como seio maxilar, já que a maxila também é um osso pneumático. Agora eu vou falar sobre a mandíbula.
Numa norma lateral do estudo do crânio, podemos observar a mandíbula, né? A mandíbula é o único osso móvel do crânio, já que existe uma articulação do tipo sinovial. A mandíbula é um osso complexo e essa articulação também. Em outro momento falaremos sobre isso. É o único tipo de articulação móvel do crânio, já que todas as outras suturas do crânio são articulações do tipo fibrosas, rígidas. Nessa norma, podemos observar as partes da mandíbula. A mandíbula possui um ramo, o ramo da mandíbula, possui um corpo e possui uma região conhecida como ângulo da mandíbula. E a região mais anterior da mandíbula é conhecida também como mento ou protuberância mentoniana ou mentual. A mandíbula também possui 4 processos. 2 deles estão localizados no ramo, que são o processo condilar, e mais à frente, mais anteriormente, o processo coronoide. Temos o processo alveolar também, que suporta os elementos dentários, e alguns autores consideram como processo a protuberância mentoniana ou mentual, também chamada de processo mentoniano. Numa norma anterior do estudo da mandíbula, podemos observar o processo coronoide, posteriormente o processo condilar, o ramo da mandíbula, os processos alveolares, onde podemos encontrar as eminências alveolares, e a protuberância ou processo mentual mentoniana. Numa norma lateral do estudo da mandíbula, podemos observar a incisura da mandíbula, região localizada entre os processos coronoide e o processo condilar. Podemos observar a linha oblíqua nessa região, o forame mentual ou forame mentoniano e a tuberosidade massetérica, região de inserção do músculo masseter. Observando o ramo da mandíbula medialmente, podemos observar também a incisura da mandíbula, já relatada, a abertura do forame da mandíbula, a língula da mandíbula, o sulco miloioideo e a linha miloioidea, região de inserção do músculo miloioideo. Podemos observar a divisão de 2 fóveas separadas pela linha miloioidea, que são a fóvea sublingual, onde está apoiada, alojada a glândula sublingual, que é uma glândula salivar maior, e temos a região da fóvea submandibular, onde está alojada a glândula submandibular. Nessa região próxima ao ângulo medialmente, temos a tuberosidade pterigóidea, onde também ocorre a inserção do músculo pterigóideo medial. Na região mais anterior, temos as espinhas genianas e a fossa digástrica, onde ocorre a inserção também do músculo digástrico. Para finalizar, gostaria de dizer que o processo condilar é dividido em 2 partes básicas, que é a cabeça da mandíbula e o pescoço da mandíbula, também chamado de colo. Existe uma região que é a fóvea pterigóidea no processo condilar, onde ocorre a inserção do músculo pterigóideo lateral, que participa da articulação temporomandibular, ATM, que falaremos em um vídeo posterior. Outra informação importante é que ocorre a abertura
do forame mandibular, o forame da mandíbula. Há um canal que passa pelo ramo e corpo da mandíbula. Não podemos visualizá-lo, já que se trata de um canal, uma espécie de túnel, que vai desembocar externamente no forame mentoniano. Então, por meio do canal da mandíbula, localizado internamente ao ramo e corpo, passam estruturas de importância anatômica, que serão estudados posteriormente, como vasos e nervos. Para finalizar, uma imagem da face medial do ramo da mandíbula, onde podemos mais uma vez observar a linha miloide e as regiões das fóveas submandibular e sublingual.